Bom dia a todos. O presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Rosco, esteve ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e entregou reivindicações da indústria para a reforma tributária que está sendo regulamentada pela Câmara dos Deputados neste momento. Bom dia, Flávio. Muito obrigada pela entrevista. O que tem nesses documentos, nessas reivindicações que o senhor entregou, tanto ao ministro quanto ao Rodrigo Pacheco? São várias solicitações no arcabouço tributário brasileiro, né? Tanto discussões sobre a própria reforma tributária, mas também assuntos como, por exemplo, subvenção fiscal, dúvidas com relação à regulamentação que passou no final do ano passado, os pleitos da desoneração. A gente continua entendendo que é muito importante não tributar o salário, não tributar a folha de pagamento daqueles setores que mais empregam no Brasil. Então, a gente veio reforçar a necessidade da desoneração. Além disso, na reforma tributária, você tem a própria discussão dos fundos imobiliários, que a gente entende que são fundamentais para que haja financiamento para habitação, para que haja investimentos de longo prazo nesse setor, já que é uma carência muito grande no Brasil de habitações, não somente em Minas Gerais, mas em todo o território nacional. A gente também vai discutir a discussão da matriz energética, né? A gente discutiu, quer dizer, da matriz energética, principalmente com o senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em que se discutiu a relevância de se resgatar as hidrelétricas para que caia o custo da energia e para que a nossa matriz também fique mais renovável. As hidrelétricas também são uma fonte de energia renovável fundamentais e, infelizmente, foram banidas nos últimos tempos de serem construídas no Brasil, e a gente precisa resgatar, para se tornar mais simples fazer hidrelétrica, porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter muita energia térmica, óleo, gás, poluindo o meio ambiente, emite mais de 30 vezes, em alguns casos, CO2 do que a própria hidrelétrica, e com um custo muito superior para o consumidor. Então, são vários assuntos de interesse nacional que foram debatidos, e a gente aguarda aí uma análise tanto pelo governo federal quanto pelo presidente do Senado. Então, a pauta não foi só a reforma tributária. Em relação a hidrelétricas, há interesse de uma construção de alguma nova usina em Minas Gerais? Hidrelétrica, a gente tem um potencial no Brasil todo mais de 3 vezes maior do que a capacidade instalada. Então, você tem várias hidrelétricas há anos na fila de licenciamento, há anos aguardando, porque o processo ficou muito moroso. E a consequência disso, apesar dos investimentos em eólica, apesar dos investimentos em solar maciço, especificamente em Minas Gerais, é que a matriz energética elétrica brasileira sujou. Em 94, nós tínhamos 97% de fonte renovável na nossa matriz elétrica. E no ano passado foi 89%. Apesar de toda a expansão da eólica e da solar. Por quê? Porque a gente praticamente impediu, em função de legislações ambientais, que as energias, a energia hidrelétrica continuasse abastecendo. Com isso, sua conta consumidor ficou 20% mais cara. Se a gente substituir as térmicas a óleo, carvão e gás, no Brasil, só 11% da matriz tem essa característica, a gente cai 20% o preço. E, além disso, esses 11% de energia térmica emitem 75% do CO2 de toda a matriz elétrica brasileira. Então, energia hidrelétrica ela é fundamental porque ela reduz sua conta. Além de reduzir sua conta, ela vai reduzir também o preço de todos os produtos que você compra no dia a dia. E não somente isso, ela emite muito menos CO2 que as fontes de energia térmica. E não dá para substituir hidrelétrica e energia térmica por solar e eólico, porque solar e eólico só gera uma parte do dia, não tem energia firme o dia inteiro. E a gente consome energia o dia inteiro. Então, parte da energia gerada no sistema tem que ser energia firme, disponível 24 horas. E essa parte só pode vir de hidrelétrica com térmica. Então, na verdade, a hidrelétrica não concorre na essência com a eólica e solar. Ela está concorrendo com térmica. Quando você não faz hidrelétrica, você vai ter que botar a térmica no lugar. E isso está sujando a nossa matriz, encarecendo a sua conta de energia e tornando o consumo de todos os produtos que você consome mais caro. E tem algum projeto de lei no Congresso Nacional em que essa reivindicação possa ser atendida ou esse ponto possa ser discutido, ou depende da apresentação de uma proposta nova? A FIENG está apresentando um projeto de lei, né? Apresentou ontem um projeto de lei
para que ele seja apreciado, que vai simplificar o licenciamento das hidrelétricas no Brasil. Em relação à tributação, dentro da reforma tributária, nesse debate da regulamentação, qual foi a taxação que mais incomodou a indústria ou incomoda? Há alguma perspectiva de mudança desses pontos? Na verdade, o que está mais preocupando hoje a FIENG é a garantia da cláusula do teto da carga tributária, né? A carga tributária não pode exceder aquele teto vigente hoje. Então, esse mecanismo de calibre da carga tributária ele tem que ser muito eficiente, muito efetivo, para que a gente não tenha, na fixação das alíquotas, que ninguém sabe ao certo quanto deve ser, né, um aumento da carga tributária no Brasil. Essa é a nossa maior preocupação e a gente quer um mecanismo que seja ajustado anualmente. E hoje ele não está com essa característica. Algum setor específico em que pese alguma questão também específica? Tem o setor da construção civil, a discussão do fundo imobiliário. Qual que é o debate? O debate é que, na prática, se você tributar os fundos imobiliários, você vai acabar com esse mecanismo de financiamento, tributar com o IBS, CBS, que é esse novo imposto, né? Já que hoje esses fundos não pagam o tributo equivalente ICMS e PIS/COFINS. Então, seria um acréscimo. E aí você mataria essa fonte de financiamento, que é fundamental aí, para que os brasileiros possam adquirir sua casa própria, é fundamental para que o setor possa financiar a redução do custo da habitação. Afeta financiamento, afeta preço de imóvel, afeta programa social, é isso? Perfeito, vai afetar a oferta dos imóveis, né, e a capacidade de financiamento. Nós temos 3 mecanismos hoje que financiam o setor da habitação: o fundo de garantia, a poupança e os fundos imobiliários. Se você retira ou onera das fontes de recursos, você vai ter menos recursos. Com isso, você vai ter um encarecimento na oferta de moradia e habitação. De tudo que o senhor conversou nessa quarta-feira com o Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco, quais pontos o senhor considera mais importantes e qual que é a expectativa em relação a eles depois dessa conversa? Eles foram todos sensíveis, né? Claro que existem as dificuldades em alguns pontos ali, negociação, mas a gente espera que no fundo imobiliário a gente obtenha êxito. A gente espera também que em algumas das colocações com relação à regulamentação, com relação à própria hidrelétrica, a gente depende de uma campanha de conscientização da própria população, que a energia de fonte hidrelétrica é muito positiva. E com relação à reforma tributária, são muitos os detalhes, né? Eu teria que alongar aqui, muito longo com o ouvinte. Não, acho que o destaque maior hoje, nesse momento, é o fundo imobiliário. A gente já teve outras mudanças que já foram asseguradas no grupo de trabalho que a gente nem trouxe, né? Então, tem várias mudanças que a gente conseguiu ao longo dos últimos dias aí implementar. Ouvimos o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Flávio, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Edilene. Prazer estar aqui com você.